programa Saber Direito desta semana é com o professor Arthur Guerra. O curso é sobre direito eleitoral. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, como vai? Estamos de volta então para trabalhar um pouco mais sobre os direitos políticos e os direitos eleitorais da nossa Constituição. Meu nome é Arthur Guerra, professor de Direito Constitucional, de Direito Eleitoral em Minas Gerais, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, que era elegibilidade, hoje entrando um pouquinho mais no assunto, falando sobre não elegibilidade e inelegibilidade. Na aula passada, vimos que a elegibilidade ela é adimplida a partir do momento em que o sujeito cumpre todos os 6 requisitos do artigo 14, parágrafo 3º, lembrando sempre que esses requisitos desse dispositivo devem estar consequenciados pela legislação infraconstitucional. Legislação infraconstitucional, quando digo Lei 9.504, digo Código Eleitoral e outros dispositivos possíveis ali. Vejam ainda que aqueles 6 requisitos, nacionalidade brasileira, com as ponderações que fizemos, domicílio eleitoral, alistamento eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos, idade mínima correspondente ao cargo e filiação partidária, devem, em conjunto, coabitar a vida político-eleitoral desse sujeito. Eu digo assim porque uma vez que o sujeito deixe de cumprir algum desses requisitos, ele é uma pessoa não elegível ainda. Ou seja, se o sujeito tem lá alistamento eleitoral no Brasil, se ele tem, portanto, a capacidade eleitoral ativa, se ele tem nacionalidade brasileira, ele está no pleno gozo dos direitos políticos, etc., pode lhe faltar um desses requisitos, qual seja, por exemplo, a idade mínima, e, portanto, ele ainda não é elegível, ainda que seja para um determinado cargo ou que seja para qualquer cargo. Ele é uma pessoa não elegível. Hoje, nós vamos analisar uma situação um pouco diferente. Nós temos, então, aqui 3 realidades. A realidade daquele que é não elegível porque ainda não completou os requisitos. Nós temos uma segunda realidade, que é do sujeito elegível, ou seja, significa dizer que preenche os requisitos para pleitear um cargo. Mas hoje analisaremos uma terceira situação, que é a dos inelegíveis. O que é inelegível? A inelegibilidade, por definição, é a retirada da capacidade eleitoral passiva. Ou seja, o sujeito que tem todos os requisitos de elegibilidade, por uma condição pessoal ou por uma situação temporal, ele tem excluído a possibilidade de ser candidato. Assim, é que é inelegível apenas aquele sujeito que preenche os requisitos de elegibilidade, mas que a elegibilidade fica impedida em virtude de alguma situação prevista na Constituição ou na legislação infraconstitucional. Suponhamos, por exemplo, que o sujeito já foi prefeito de uma cidade uma vez, depois ele foi prefeito novamente. Portanto, ele preenche requisitos de elegibilidade. Entretanto, na terceira eleição, ele já não pode mais se candidatar a prefeito. Portanto, ele é inelegível. Eu sei que parece estranho falar que é inelegível quem é elegível. Na realidade, a ideia é outra. A ideia é, eu só posso aplicar as regras de inelegibilidade sobre aqueles sujeitos que já preenchem os requisitos de elegibilidade, retirando esse sujeito do páreo. Se o sujeito não preencheu ainda os requisitos de elegibilidade, não há que se falar sequer em inelegibilidade. Eu não chego nesse terceiro ponto. Ele simplesmente nem preenche os requisitos mínimos para ter a capacidade eleitoral passiva. Portanto, quando eu falo em inelegibilidades, vamos entender, é a retirada da capacidade eleitoral passiva, a retirada da possibilidade daquele sujeito de ser candidato, de pleitear um determinado cargo. Nós temos que observar que a Constituição, no seu artigo 14 também, estabelece de 2 maneiras as inelegibilidades. Ou elas serão absolutas, ou elas serão relativas. Criando uma chave em que possamos separar ali as inelegibilidades absolutas das inelegibilidades relativas, nós temos o seguinte: as inelegibilidades absolutas são momentos em que a Constituição impede que o sujeito se candidate a todo e qualquer cargo público eletivo no Brasil.
ele é impedido de se candidatar a qualquer coisa, seja a vereador, que é o primeiro cargo que se possa ter acesso, ao cargo de presidente, por uma situação pessoal, uma condição pessoal que esse sujeito tenha. Então, muito embora o sujeito seja, por exemplo, brasileiro, alistado, tem domicílio eleitoral, etc., etc., ele tem um pequeno problema na vida dele, ele é analfabeto. Então, aquele sujeito que é analfabeto pode preencher todos os requisitos de elegibilidade, mas ele não pode ser candidato. Por quê? Porque sobre a sua vida incide uma inelegibilidade. A Constituição coloca, então, que são inelegíveis, sem usar a palavra absoluto, só fala assim, são inelegíveis quem? Os analfabetos e os inalistáveis. E aí nós vamos definir isso daí. Então, absolutamente inelegíveis, nesse compartilhamento que eu estou fazendo aqui, né? Os absolutamente inelegíveis são analfabetos e inalistáveis. O primeiro deles, os analfabetos. Como já tivemos oportunidade de relatar nas aulas anteriores, os analfabetos são aqueles que não preenchem requisitos mínimos de compreensão de leitura, de entendimento de um texto e sua interpretação. O direito eleitoral ele deve ser bastante condescendente com essas situações. Por quê? Porque muitas vezes o sujeito ele é analfabeto para as questões dos números, para o conhecimento do direito, para o conhecimento da medicina, né? Mas até onde queria esse nível de conhecimento a se exigir que o sujeito represente parcela da população? Observe que muitas vezes pode acontecer de um sujeito com uma alta formação, um alto desempenho intelectual, não ser aquele que a população mais carente vai se identificar como sendo seu representante. Então é necessário que haja essa identidade entre o representante e o representado. Por isso é que a Constituição, dentro da ideia de analfabetismo, né, ela coloca uma condescendência, ou a Justiça Eleitoral coloca essa permissividade, de modo a que, se o sujeito souber escrevinhar, né, entre aspas, e souber interpretar os textos que ele lê ali, uma notícia de jornal e etc., ele está apto a ser candidato, tá? Vocês não conhecem absolutamente nenhum candidato, nenhum representante que seja analfabeto. Ah, Arthur, é porque eu já vi isso acontecer. Não, nunca viu. No Brasil não, porque todos que se transformaram em representantes do povo já passaram eventualmente pelas impugnações de seus registros de candidaturas, já passaram pelas provas da Justiça Eleitoral quando for o caso de serem aplicadas e, portanto, foram considerados aptos a serem candidatos. Agora, um ponto que é interessante é o seguinte: uma certa vez, um sujeito ganhou as eleições para prefeito. Significa que ele era elegível e ele não era inelegível, porque ele foi candidato. Se ele se candidatar mais uma vez à reeleição, por exemplo, acreditem, a Justiça Eleitoral pode tentar confirmar o seu grau de alfabetização, saber se ele é analfabeto ou não. Então, não é porque ele já foi candidato uma vez que ele está dispensado de, numa próxima oportunidade, ter que provar à Justiça Eleitoral que ele é alfabetizado. É interessante porque, se ele já foi alguma vez prefeito, ou a Justiça Eleitoral passou de liso por aquilo ali, não notando que ele era efetivamente analfabeto, ou seus adversários também não notaram a ponto de impugnar. Porque ninguém fica analfabeto da noite para o dia, né? Na realidade, seria uma questão de comprovação. Os próximos adversários, numa nova eleição, podem querer comprovar isso daí e efetivamente exigirem um teste da Justiça Eleitoral. Além disso, como absolutamente inelegíveis, a Constituição estabelece ali mais duas situações, com o nome de uma, mais duas situações, os inalistáveis. É que no próprio texto constitucional há uma previsão de que são inalistáveis, não podem alistar-se quem? O estrangeiro e o conscrito durante o período de serviço militar obrigatório. O estrangeiro é todo aquele que não é nacional, que não é brasileiro. Lembrando da situação do português equiparado, que deve ser tratado como brasileiro naturalizado, podendo, inclusive, se alistar e, eventualmente, até mesmo se candidatar no Brasil. Então, os estrangeiros, né, como regra, eles não podem, eles são inelegíveis, não podendo, portanto, pleitear a cargos público-eletivos no Brasil. Além dos estrangeiros, o militar,
o militar qualquer um? Não, porque vimos que existem candidatos que são militares, mas o militar conscrito durante o período do serviço militar obrigatório. Então, vejam que essa qualificação do militar que completa ali nos seus 17 anos e houve aquela propaganda jovem, no ano em que completar 18 anos, alice na Marinha, Exército e Aeronáutica. Este que vai cumprir esse serviço militar, ele não pode ser candidato. Aliás, ele encontra uma série de restrições. Encontra restrições porque o Constituinte quis preservar não só a liberdade de desempenho da democracia, quando ele for votar, como também quis preservar que um sujeito desse fosse utilizado, por exemplo, como massa de manobra a, eventualmente, responsabilizar-se por uma determinada parcela da sociedade, qual seja, os seus colegas ali contemporâneos. E sabemos da fragilidade, entre aspas, desse jovem que acaba de ingressar no serviço militar obrigatório e muitas vezes passa ali até mesmo por um bullying, alguma situação nesse sentido que pode retirar-lhe ali a liberdade de expressão plena. Portanto, ele não pode ser sequer candidato. Veremos mais adiante que outros militares podem, porque aí eles já estão mais concisos, já estão mais conscientes, já estão mais formados na sua carreira militar. Mas, enquanto em serviço militar obrigatório, o sujeito não pode ser candidato. Lembrando que o serviço militar obrigatório não se dá apenas aos 18 anos, podendo ir aos 19, 20, 21 anos, dependendo da situação de enquadramento do sujeito. E lembrando um ponto interessante, que o serviço militar obrigatório, em tempos de paz, é aos homens, mas numa equiparação de homens e mulheres que a Constituição resolveu fazer em 88, coloca em tempos de paz obrigatório aos homens. Homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações? Então, a própria Constituição possibilita que, em outros tempos, a mulher também tenha que desempenhar o serviço militar obrigatório. A mulher e o eclesiástico, ok? Muito bem. Então, vimos aí que os absolutamente inelegíveis, quais sejam os que não podem se candidatar a nenhum cargo, são os analfabetos e os inalistáveis, porque a Constituição poupou aí, mas nós vamos ver quem são os inalistáveis, os estrangeiros, como regra, e também os militares durante o serviço militar obrigatório, os conscritos, né, que são esses militares. Passando às inelegibilidades relativas, nós temos ali uma subdivisão. A inelegibilidade relativa é aquela que impede que o sujeito seja candidato a determinados cargos ou em determinadas eleições, enquanto persistir uma condição pessoal ou uma característica deste sujeito. Assim, é que a inelegibilidade relativa, ela pode se dividir em categorias. Primeiro, quanto ao cargo pleiteado. Segundo, uma condição familiar que esse sujeito venha a ter. Terceiro, as inelegibilidades persistentes nos militares. E quarto, as inelegibilidades chamadas de legais. Bom, as inelegibilidades quanto ao cargo se distinguem em mais duas. Quanto ao cargo, o sujeito pode ser inelegível para o mesmo cargo ou para um cargo diferente. E aí é importante que a gente observe a seguinte regra. As inelegibilidades relativas, elas visam geralmente estabelecer condições ou empecilhos para que os chefes do executivo não se perenizem no poder ou as suas famílias não consigam ali ser sempre sucedidas. Nós vamos a uma pergunta de um espectador, um estudante de direito, que está nos chamando aqui para que a gente possa esclarecer e dar continuidade. Olá, professor. Meu nome é Gabriela Martins e a minha dúvida é: qual a diferença entre não elegível e inelegível? Pois bem, Gabriela, como vimos ali, né, e já temos condição de entender isso um pouquinho melhor agora, o não elegível ele não chega a cumprir os requisitos de elegibilidade. E quando o sujeito cumpre os requisitos de elegibilidade, está tudo certinho, tem lá os 6 requisitos cumpridos, e dali por diante incide uma condição pessoal sobre a sua vida, ele não pode mais ser candidato. É retirado dele a capacidade eleitoral passiva. Usando a sua pergunta aqui, Gabriela, justamente ou juntamente com o que a gente acabou de ver, vejam, eu tinha dado o exemplo do analfabeto, vou dar um outro exemplo agora. Eu disse que o serviço militar obrigatório nem sempre se dá aos 18 anos. Mas suponhamos que um sujeito lá
está como conscrito aos 18 ou 19 anos e ele é muito popular dentro do quartel em que ele está e etc. Vejam, ele é brasileiro, ele é cidadão, até uma das condições de ser cidadão e de desempenho dos direitos políticos se entende como a própria prestação do serviço militar obrigatório, é uma condição de cidadão. Ele tem nacionalidade brasileira, senão não pertenceria às Forças Armadas do Brasil. Ele tem domicílio eleitoral, ele eventualmente não pode estar afiliado a partido político, mas ele é militar, então ele está dispensado disso. Vejam que ele pode ter a idade mínima, ou seja, cumpriu todos os requisitos de elegibilidade. Entretanto, esse sujeito, ele encontra na sua vida um impedimento constitucional pelo fato de ser conscrito e durante o serviço militar obrigatório ele é inelegível, o que lhe retira a possibilidade de ser candidato. Bom, então, falávamos aqui das inelegibilidades relativas, destacando a ideia de que, quanto ao cargo, elas podem ser, o sujeito pode ser inelegível para o mesmo cargo ou para outro cargo. Essas inelegibilidades foram colocadas na Constituição como uma preocupação com o chefe do Executivo. Por quê? Quando visualizarmos ali o artigo 14, parágrafo 9º, veremos que essas inelegibilidades não são criadas como meras implicâncias, como meros subjetivismos. Elas são criadas para tentar impedir que nas eleições incidam o abuso do poder político, o abuso do poder econômico e etc. E é fácil, ou seria mais fácil, para um chefe do Executivo conseguir a sua própria reeleição de maneira eterna. Bastaria que, por exemplo, no ano das eleições, ele começasse a empreender uma série de obras, uma série de feitos, uma série de programas sociais que ajudassem as pessoas. Com isso, ele ganharia uma simpatia e jamais ele sairia do poder. Seria muito difícil de retirá-lo. Então, as inelegibilidades relativas, primeira delas, quanto ao mesmo cargo, ou as inelegibilidades relativas concernentes à reeleição, encontram na Constituição um dispositivo específico que impede essa reeleição ad eternum. A reeleição não é um instituto comum no Brasil, né? Nunca antes na história desse país a gente tinha tido reeleição, até que veio uma emenda constitucional, né, em 97, a emenda constitucional número 16 de 97, que altera um dispositivo constitucional, altera o dispositivo constitucional do artigo 14, possibilitando a existência da reeleição para os cargos no Executivo. Sendo assim, é que o artigo 14, parágrafo 5º, vai estabelecer para nós que são inelegíveis, aqui no artigo 14, parágrafo 5º, os chefes do Executivo, presidente da República, governador de Estado, prefeito, governador do Distrito Federal, todos eles são inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente, né? Todos esses que eu falei e quem os haja sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores às eleições. Observem que essa regra da reeleição, ela não impede a reeleição, mas ela vem para permitir a reeleição. Ainda que com ponderações, por uma vez apenas no período subsequente, ela permite a reeleição que sempre fora proibida na nossa República, na nossa história republicana brasileira. Então, como é que funciona isso? No Brasil, o sujeito desempenhou o cargo de presidente, governador, prefeito ou até substituiu ou sucedeu esses aí nos 6 meses anteriores ao pleito. Ele, então, tem a chave do cofre, o que poderia possibilitar uma facilidade na sua reeleição. Agora, no Brasil, é permitido que ele continue no cargo, desempenhando as suas funções institucionais e também seja candidato a determinado pleito no mesmo cargo. Sendo candidato no mesmo pleito, suponhamos que ele ganhe as eleições. Se ele ganhar as eleições, ele vai ficar os primeiros 4 anos e os 4 anos subsequentes, completando um período aí de 8 anos. Sem problema nenhum, a Constituição não exige um afastamento e a emenda constitucional possibilita isso daí. Depois desse período, ele tem que abrir espaço para que a democracia se renove com outra pessoa. Do mesmo partido, de outro partido, tanto faz. Deverão haver eleições e ele deverá ser afastado, não podendo concorrer. Numa próxima eleição, ou seja, depois que tivermos esse descanso obrigatório, ele pode voltar e concorrer à eleição e até mesmo à reeleição. Então, observe que um sujeito, quando se candidata
a um cargo no executivo por 2 vezes subsequentes, depois mais 2 vezes subsequentes e assim por diante, a Constituição não estabelece nenhuma proibição para isso, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, na democracia, na República Norte-Americana. Nos Estados Unidos, se um sujeito foi presidente uma vez, foi presidente outra vez, nunca mais poderá ser presidente naquele país. Bill Clinton, George Bush, etc., Barack Obama, não poderão nunca mais ser presidentes do país, nem mesmo com a substituição ali por outros presidentes em seguida. Quando falamos, então, nessa regra constitucional do artigo 14, parágrafo 5º, a ideia é de se impedir que o sujeito vista a faixa presidencial ou da governadoria ou da prefeitura por 3 vezes seguidas, porque ele pode ser candidato e eleito a primeira vez, a segunda vez. Ele não pode a terceira vez seguida. Vejam, a Constituição ainda estabelece um outro critério. Ela coloca que quem os houver, os chefes do executivo, presidente, governador, prefeito, e quem os houver substituído ou sucedido nos 6 meses anteriores ao pleito, não podem ser candidatos. Eu queria chamar a atenção para essa ideia de substituído ou sucedido nos 6 meses anteriores ao pleito. A noção aqui, ela vem estabelecida pelo seguinte: são inelegíveis para os mesmos cargos o presidente do período subsequente, o presidente, o governador, o prefeito e quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. É comum nós encontrarmos um sujeito que eventualmente assumiu o governo de um estado ou uma prefeitura nos 6 meses anteriores ao pleito e justamente para fazer uma transição de um governo a outro. Então eu tenho lá um determinado governador de estado. Esse governador de estado quer sair para um outro cargo e acaba deixando aquele cargo de governador de lado. O vice assume, até mesmo para se candidatar. Problema nenhum. Ele já é governador por um período. Ele já está vestindo a faixa de governador por um período. Depois, quando terminar, se ele for eleito, terminar os seus 4 anos, ele pode, então, uma vez que ele já cumpriu os 6 meses aqui, ele cumpre 4 anos depois, ele é inelegível para o período subsequente. Poxa, Arthur, mas ele ficou apenas 6 meses, ele ficou 7 meses, 8 meses no exercício da governança do Estado. E depois ele ficou 4 anos. Não seria injusto com ele? Ora, ele poderia recusar assumir esse cargo e efetivamente já sabe da consequência constitucional de não poder ser reeleito ao final dos seus 4 anos. É comum também, né, ou acontece algumas vezes, de um prefeito falecer, o seu vice assumir já no comecinho do mandato, né? O vice assume e aí, quando ele assume, efetivamente ele cumpre o restante do mandato e depois se candidata à reeleição. Em Belo Horizonte, nós tivemos isso há um tempo atrás, o sujeito era prefeito, e o seu vice, ele era prefeito, era um vice determinado. Depois ele se candidatou novamente a prefeito com outro vice. E no meio do seu mandato, né, lá pelos 2 anos do seu mandato, ele teve um problema de saúde, teve que se afastar, deixou de ser prefeito de Belo Horizonte. O vice, que só tinha sido candidato a vice, agora virou prefeito e governou Belo Horizonte por 2 anos, por exemplo. Depois disso, ele se candidatou à reeleição. Então ele ficou 2 anos, suponhamos, mais 4 anos. No final desses 6 anos, ele não pôde ser candidato. Observe que, como ele ficou os 2 primeiros anos, certamente ele foi o prefeito nos 6 meses anteriores à eleição e, portanto, já viciou o final daquele seu segundo mandato. Ok? Muito bem. Além dessa situação de inelegibilidade para o mesmo cargo, qual seja, da reeleição, existe ainda a inelegibilidade para outro cargo. Lembrando, mais uma vez, que a preocupação constitucional é com, especificamente, o chefe do executivo ou quem tem a chave do cofre como chefe do executivo. O instituto da desincompatibilização é que é previsto aí no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. Esse artigo 14, parágrafo 6º, vai fazer com que o sujeito seja impossibilitado de se candidatar a outro cargo do Executivo sem ter abandonado aquele primeiro cargo do Executivo. Perdão, ele no chefe do Executivo, para se candidatar a qualquer outro cargo, ele tem que abandonar aquele primeiro cargo que ele ocupa. Assim,
é que o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição vai estabelecer para nós: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, o governador do Estado e do Distrito Federal, os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Pois bem, observem que aqui nada foi mencionado a respeito dos vices de quem haja substituído ou sucedido o chefe do Executivo. Houve uma menção expressa aos chefes do Executivo. Esse que é chefe do Executivo e que quer se candidatar a outro cargo deve abandonar o seu posto, porque senão ele poderia trabalhar em favor da sua própria candidatura. É estranho, porque, vejamos bem, se ele quer ser reeleito na forma do artigo 14, parágrafo 5, ele não tem que abandonar nada, ele permanece no cargo. Mas se ele quer se candidatar a outro cargo, seja um cargo menor ou seja um cargo maior, não interessa, ele tem que abandonar o seu cargo inicial. Se eu sou governador de um estado, né, e eu pretendo me candidatar a prefeito de alguma cidade, eu pretendo me candidatar a deputado estadual, federal ou senador, eu tenho que sair desse cargo e efetivamente ocupar-me apenas com a eleição, deixando para o meu vice essa substituição ou essa sucessão, no caso aí. Vejamos um exemplo que aconteceu aqui no Brasil que é interessante. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele já tinha sido presidente por 4 anos e estava no seu 2º mandato, no exercício dos 8 últimos anos, né? Dos 4 últimos anos. Pois bem, no último ano de sua eleição, nos 6 meses anteriores ao pleito, ele já não era candidato a nada, ele não tinha nenhuma pretensão política naquele momento. Entretanto, Fernando Henrique Cardoso viajou, ele foi para a Europa, né? E efetivamente quem o substituiria naquele momento seria o seu vice, o então vice-presidente Marco Maciel. Mas olha que interessante, o vice-presidente Marco Maciel, naquele momento, se tornaria o presidente do Brasil, ainda que temporariamente. E a Constituição, ela foi inteligente nesse momento ao colocar assim: para concorrerem a outros cargos, o presidente, governador, prefeito, não falou quem os haja substituído ou sucedido. Quero dizer, o vice-presidente Marco Maciel, naquele momento, ele seria o presidente do Brasil. E, portanto, ele, que ali nos 6 meses anteriores ao pleito era efetivamente candidato ao Senado pelo estado de Pernambuco, ele acabaria viciando essa candidatura. Por quê? Porque ele seria o presidente do Brasil, candidato a outro cargo num período que era proibido. Então, para evitar esse tipo de contaminação da sua candidatura, para que ele não se tornasse inelegível depois de já lançada a sua candidatura, o que ele fez? Saiu do Brasil também e não assumiu a presidência naquele momento. Viajou, né, como legítimo, ele viajou e não assumiu a presidência. Naquele instante, entretanto, então, quem que assumiria a substituição presidencial? Seria o presidente da Câmara dos Deputados, um jovem deputado federal, na época candidato ao governador pelo estado de Minas Gerais, Aécio Neves. Aécio Neves, presidente da Câmara dos Deputados, pretendendo ser governador por Minas Gerais, e vejam, quando o sujeito é deputado federal, os impedimentos não existem. Então ele pode ser deputado federal, candidato a governador, candidato a senador, candidato a prefeito, sem nenhum impedimento. O impedimento é apenas para membros do Executivo. Então Aécio Neves, que já tinha lançado sua candidatura ao governo do estado de Minas Gerais pela primeira vez, ele, assumindo a presidência da República, seria o quê? Seria presidente da República, candidato a outro cargo, qual seja, de governador. Nesse momento, então, Aécio Neves prefere não assumir a presidência do Brasil, porque senão viciaria a sua candidatura de governador, porque ele seria inelegível nos termos do artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. Não assume, e quem que assume nesse caso, então? Já passamos pelo presidente, pelo vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados. Naquele momento, quem assume é o presidente do Senado Federal. O então senador José Sarney, né, assume, e estranho, ele não era candidato a nada no final de 4 anos do seu mandato? Não, porque na realidade os senadores eles têm um mandato de 8 anos.
E o José Sarney, o presidente José Sarney, na época, né, presidente do Senado, ele estava apenas no 4º ano do seu mandato. Faltava ainda cumprir 4 anos. Nada lhe impediria de ser candidato a outra coisa, ok? Suponhamos que o presidente do Senado, então, fosse candidato a alguma coisa. Governador do Maranhão, governador do Amapá, senador por outro estado, enfim, que ele efetivamente fosse candidato para outro cargo. Se ele assumisse, também viciaria a sua candidatura, se tornaria inelegível para aquele cargo. Mas a Constituição é tão enquadrada, tão inteligente, que, se ele também não assumisse, a próxima assunção ao poder em substituição ao presidente da República, quem é? É o presidente, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. E, neste caso, certamente, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é um magistrado, nos 6 meses anteriores ao pleito, ou já teria deixado de ser magistrado, se fosse candidato a alguma coisa, tá certo? Então, certamente, aquele que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, dentro desses 6 meses, não seria candidato a absolutamente nada. Vamos a uma questão de um aluno. Olá, professor. Meu nome é Everton. A minha dúvida é, um inelegível pode tornar-se elegível? Boa pergunta do Everton. O inelegível pode se tornar elegível? Everton, na realidade, o que acontece? A inelegibilidade é uma condição, às vezes pessoal, às vezes temporal, em que o sujeito pode adimpli-la e eventualmente conseguir se adequar ou se enquadrar aos requisitos de elegibilidade sem nenhuma inelegibilidade. Explico. O caso do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele era inelegível naquela época ao cargo de presidente, relativamente apenas ao cargo de presidente. Lembrando, ele seria elegível a outros cargos se saísse 6 meses antes. Então é um primeiro ponto que a gente deve observar. Ele poderia ser senador, poderia ser deputado, prefeito, etc. Outro ponto que é importante. Atualmente, né, o presidente Lula, que ficou durante 2 mandatos, o presidente Fernando Henrique, que ficou durante 2 mandatos, eles seriam elegíveis, inclusive para o cargo de presidente da República. Um outro exemplo importante é o que diga respeito ao analfabeto. O analfabeto é inelegível, mas nada impede que ele se alfabetize e, por conseguinte, se torne um sujeito plenamente elegível, sem nenhum impedimento legal ou impedimento constitucional à sua candidatura. Bom, vimos então as inelegibilidades, até agora, inelegibilidades absolutas que incidem sobre o analfabeto e sobre os inalistáveis. Vimos as inelegibilidades relativas quanto ao cargo, em que o sujeito não pode ser candidato quanto ao cargo relativamente ao mesmo cargo, quando ele já foi reeleito 2 vezes para esse cargo subsequentemente. E vimos a inelegibilidade com relação a outros cargos, se o sujeito não abandonar, não se desincompatibilizar daquela chefia do Executivo no período de 6 meses anteriores ao pleito. Eu destaco que é 6 meses anteriores ao pleito e não ao final do mandato, ok, pessoal? O momento é bem anterior, o momento é da data das eleições, contar 6 meses para trás. As inelegibilidades não param por aí. O artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, vai estabelecer para a gente ainda uma inelegibilidade que diz respeito à familiar, a inelegibilidade familiar. Muitos chamam de inelegibilidade reflexa, dizendo que, por questões de laços familiares ou questões de vínculos conjugais, o sujeito impede a candidatura do outro. Então vamos prestar atenção. Já que as inelegibilidades querem impedir que um chefe do Executivo apoie ou prejudique a candidatura de alguém usando do seu poder atual, a Constituição estabelece essas inelegibilidades aqui da seguinte forma. Se o sujeito hoje é chefe do Executivo, ele pode atrapalhar a candidatura dos outros, dos seus parentes, do seu cônjuge e etc. Então, a inelegibilidade parte deste que é chefe do Executivo, atrapalhando a candidatura dos seus parentes ou do seu cônjuge. As inelegibilidades, então, nesse caso aqui do parágrafo 7º, a Constituição estabelece que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção dos chefes do Executivo aqui descritos, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Observe, então, o seguinte.
Aqui nós vamos ter vários critérios para se chegar a essa inelegibilidade. Primeiro ponto, é o presidente da República, o governador de estado do Distrito Federal, o prefeito, quem atrapalha a candidatura dos seus parentes, do cônjuge ou dos parentes. Só que, muitas vezes, é comum a gente chegar numa cidade do interior, no município do interior, e alguém diz assim, isso em Minas é muito comum, falar assim, você é filho de fulano? Sou. Você é filho de ciclano? Sou. Então, você é meu primo. Esse grau de parentesco não pode ser ilimitado a esse ponto, porque certamente em muitos municípios todo mundo é parente de todo mundo ou impediria demais que surgissem novos candidatos que não pertencessem à mesma família. A Constituição estabelece critérios para o grau de parentesco até o 2º grau ou por adoção. Sobre esse por adoção, eu gostaria de fazer um destaque especial. A Constituição não trata de maneira nenhuma, de maneira diferenciada alguma, os filhos por adoção e os filhos vindos da forma biológica natural. Não existe essa diferenciação. Aqui houve um deslize do Constituinte ao colocar isso daí, ou então houve uma afirmação dessa situação do Constituinte para dizer assim, olha, não importa se é filho do casamento, não importa se é filho biológico, não importa se é filho por adoção ou neto por adoção e etc., o sujeito é tratado como parente porque assim é e assim deve ser. Então, a primeira ideia que se estabelece é de que o chefe do executivo atrapalha a candidatura de seus parentes em grau ilimitado? Não, apenas daqueles parentes até o 2º grau. A próxima ideia que a gente tem que ressaltar aqui é a que diga respeito ao seguinte, ao local onde a pessoa se torna inelegível. Se eu sou prefeito de um determinado município, se eu sou prefeito, por exemplo, de Pedra Azul, eu não posso, os meus parentes estão contaminados a exercerem cargos que são possíveis dentro daquela jurisdição. A Constituição chamou jurisdição quando o termo mais adequado seria circunscrição eleitoral. Mas tudo bem, dentro daquela jurisdição, dentro daquela área de atuação do prefeito, não é possível que os seus parentes, nos termos da Constituição, se candidatem aos cargos ali pleiteáveis. Quais são os cargos pleiteáveis dentro do município, que é o curral eleitoral desse prefeito? Seria o cargo de prefeito, o cargo de vice-prefeito e o cargo de vereador. A sua esposa, o seu pai, o seu filho e etc. estariam limitados por isso daí. Justamente pela inelegibilidade dentro apenas da circunscrição, que seria o local onde ele consegue desempenhar ou desenvolver de alguma maneira o seu poder econômico, o seu poder político e etc. Nada impede, entretanto, que a esposa do prefeito, por exemplo, seja candidata a deputada estadual. Porque, neste caso, nós ultrapassamos a circunscrição do município. E se esse prefeito, por exemplo, tem poderes dentro do seu município, dentro do estado é outra coisa, porque ele vai embater com outros prefeitos, com outros deputados e assim vai. Então, se dissolve esse poder, se dissipa por todo o estado, na medida em que a Constituição não vê como uma preocupação maior essa candidatura fora dos limites da jurisdição. Então, quando eu digo assim, a esposa do prefeito, seu filho, seu neto, que são até o 2º grau por descendência, por ascendência, os seus pais e os seus avós podem ser candidatos fora do município ou para os cargos pleiteáveis fora daqueles cargos existentes dentro do município. O próximo critério que eu tenho que chamar a atenção aí é o que diga respeito a esse grau de parentesco. O grau de parentesco é até o 2º grau, consanguíneo ou afim. Então, o primeiro ponto é estabelecer qual que é esse grau de parentesco consanguíneo. Na forma do direito de família, nós temos que traçar um gráfico, a árvore genealógica, e ir contando esses graus, aumentando um grau todas as vezes que nós mudamos de geração. Então, de filho para pai, passando de filho para pai, eu já tenho 1 grau de parentesco. Então, filhos e pais são parentes em 1º grau. Qual que é o grau de parentesco entre um irmão e outro irmão? Bom, para eu chegar até meu irmão, para eu me relacionar com meu irmão, eu tenho que passar pelos pais. Então, o grau de parentesco é contado da seguinte maneira. Eu aqui vou contar 1 grau até meus pais, 1. Dos meus pais para o meu irmão, eu vou passar de novo por essa linha de gerações, 2.
Irmãos são parentes em segundo grau e são parentes consanguíneos, porque pertencem ao mesmo lado da árvore genealógica. Esse grau de parentesco, então, vai de irmão para irmão, de filho para pais, avós, do sujeito para os filhos e netos e assim vai. Primos e tios são parentes, respectivamente, em quarto grau e terceiro grau para finalidades político-eleitorais. Há que se destacar ainda que, quando um sujeito se casa, quando ele tem uma relação agora de cônjuge, ele possui um cônjuge, eles não são parentes, né? Porque senão seria um incesto. Na realidade, então, eles são o quê? São apenas cônjuges. E a Constituição destaca, fala assim, aquele que é cônjuge, apesar de não ser parente, ele também está inelegível. Porque é muito fácil que um governador auxilie a sua cônjuge, por exemplo, à candidatura em determinado estado, possibilitando programas sociais que criam uma simpatia da vinculação entre as imagens ali daqueles dois sujeitos. Quando o sujeito se casa ainda, além de ganhar o principal, ele ganha os acessórios. Ele ganha também o restante da família. E com a família vem cunhado, vem sogra, né? vem os avós e etc. Vejam bem, pessoal, quando um sujeito se casa com a outra pessoa, eles não são parentes, mas os parentes daquela mulher, por exemplo, eles são também parentes desse sujeito agora. Então, apesar dele não ser parente da esposa, os outros da família dela são seus parentes, em igual grau. Quero dizer, não são parentes consanguíneos, porque não têm o mesmo sangue, mas são parentes por afinidade. Ah, mas eu não gosto da minha sogra. Não, não é da afinidade entre você, o sujeito, e a sogra. É da afinidade que tem com a esposa, com a mulher, né, acaba recebendo também toda a família de brinde. Então, se a sogra é parente em primeiro grau da esposa, observe, ela é uma mãe para fins eleitorais desse chefe do executivo. Por quê? Porque ela é uma parente em primeiro grau daquele que hoje é o detentor do cargo de chefe de executivo, prefeito, governador, presidente da República. Nesse sentido ainda, há que se observar que, para fins constitucionais e legais, a união estável é exatamente igual ao casamento civil. É exatamente igual ao casamento civil no que diga respeito às inelegibilidades, inclusive. Aliás, há que se destacar que a união entre pessoas do mesmo sexo, se hoje é sabido, se hoje, atualmente, né, o Conselho Nacional de Justiça já regulamenta a situação perante os cartórios, o Supremo Tribunal Federal já decidiu favoravelmente a união entre pessoas do mesmo sexo ser reconhecida nos mesmos moldes de um casamento, a Justiça Eleitoral, antecipando-se mesmo a esse entendimento, compreendeu, há um tempo atrás, que duas companheiras, duas mulheres, né, que viviam como companheiras em união estável, mesmo que ainda não tivesse havido um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral de um estado do Nordeste brasileiro entendeu que, para fins eleitorais, uma companheira transformava a outra em inelegível. E essa que era prefeita não conseguiu levar adiante a candidatura de sua companheira, tá certo? Hoje a questão é pacificada no sentido, se naquela época, pelo menos, o impedimento ao exercício de um direito existia, né, é importante a gente observar que o reconhecimento de direitos ainda estava no porvir. Logo, temos aí uma reafirmação do reconhecimento do direito familiar, né, do direito constitucional familiar, de que o que se impede nesse sentido é que o chefe do executivo venha a auxiliar aqueles que reflexamente lhe são parentes ou cônjuge, seja por consanguinidade ou afinidade, né? E a palavra cônjuge entendida no sentido lato sensu. Bom, voltando então aqui, o artigo 14, parágrafo 7º, nós temos que destacar uma súmula vinculante. A súmula vinculante que determina o seguinte: se a dissolução da sociedade conjugal aconteceu no decorrer de um mandato de um prefeito, no caso aí era de um prefeito, se aconteceu no decorrer do exercício do mandato a dissolução da sociedade conjugal, essa cônjuge está inelegível para a próxima eleição. O caso concreto aí
tive até a oportunidade de participar como advogado de uma das partes. O caso concreto, ele vai nascer da seguinte maneira. O sujeito já era prefeito por 4 anos, no final do seu mandato, dos seus primeiros 4 anos, houve a separação judicial àquela época. Entretanto, a justiça de família, a vara de família daquela determinada comarca, não conseguiu a tempo fazer a dissolução do casamento, que se dá pelo divórcio. Muito embora o divórcio já estivesse ajuizado, a justiça não tivesse ainda transitado em julgado esse divórcio requerido pelas partes. Certo é que esse divórcio só foi acontecer no curso do segundo mandato do prefeito. A Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, portanto, que não importa que aqui a Justiça de Família tivesse feito a dissolução no início do mandato, por exemplo. Entender-se-ia presumidamente como uma fraude e, portanto, o cônjuge estaria impedido de se candidatar pela inelegibilidade reflexa. Vamos a mais uma inelegibilidade, a que diga respeito aos militares. Os militares encontram 3 situações diferentes na sua vida político-eleitoral. Tem aquele momento em que ele é militar por obrigação, que ele é um conscrito durante o serviço militar obrigatório, e a Constituição ainda divide em mais 2 outros momentos, que é até os 10 anos da sua carreira militar e depois dos 10 anos da sua carreira militar. O artigo 14, parágrafo 8º, vai disciplinar para nós como que isso acontece, de que maneira que o militar é elegível. E ele estabelece de uma maneira muito clara para dizer assim, o militar alistável é elegível. Qual que é o militar inalistável? O militar inalistável é aquele, analfabeto a gente não vai pressupor, né? Mas é aquele, portanto, que nem posso pressupor o analfabeto nem estrangeiro como militar. Então, o militar inalistável é efetivamente aquele que está conscrito durante o serviço militar obrigatório. Então, no início da carreira, se ele é conscrito, ele não é elegível. Vejamos então, sobrou o quê? Aquele que já passou do período de serviço militar obrigatório. E a Constituição cria 2 regras aí, nesses primeiros anos. Se ele tem até 10 anos de serviço militar obrigatório, funciona de uma maneira. Se ele tem mais de 10 anos, funciona de outra maneira. E a Constituição vai trazer, no parágrafo 8º, o seguinte. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. E aí, o inciso 1 e o inciso 2 para estabelecer essa diferenciação. Antes, entretanto, de entrar nesse mérito, vamos a mais uma pergunta que surge aqui no nosso programa. Olá, professor. Eu sou o Lucas Lima. Eu queria saber se todas as inelegibilidades estão na Constituição. Muito bem, Lucas. Na realidade, não. Nós estamos encerrando aqui uma parte de inelegibilidades da Constituição, falando sobre os militares, e a gente vai ver ainda as inelegibilidades legais, tá? Que são aquelas previstas na legislação infraconstitucional, que eu trato no parágrafo 9 com vocês. Antes de entrar nelas especificamente, vamos falar só dessa última aqui, dos militares, que encontram também regramento infraconstitucional. Então, se os militares são inelegíveis enquanto conscritos, uma vez cumpridos os 10 anos, até 10 anos, ele tem que adimplir as seguintes condições, quais sejam. Se ele tem menos de 10 anos, deverá afastar-se do serviço militar. Esse afastamento, portanto, ele vai significar o quê? Depende de cada estatuto militar de cada estado. Mas, a princípio, a Constituição coloca aqui que ele deverá afastar-se da atividade. Ou seja, da atividade militar, significando que ele não pode, por exemplo, andar pelas ruas munido de armamento, né? E o militar aqui, quando eu menciono, não é só o militar da Marinha, Exército Aeronáutico, mas também o militar da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Ele não pode andar com armamentos, ele não pode andar com uniformes, etc., pedindo votos, porque isso poderia confundir a cabeça do eleitor, acreditando estar numa obrigação, ainda que subterfugiada, de votar naquele sujeito. Você vota em mim, não vota? Acompanhado de uma arma na cintura, é estranho e pode, de alguma maneira, inibir ou modificar a vontade livre e consciente desse eleitor. Se o sujeito já conta com mais de 10 anos, acreditou o Constituinte tratar-se de um militar um pouco mais maduro, um pouco mais convicto da sua formação militar,
e, portanto, os critérios exigíveis para ele são diferenciados. Se ele tem mais de 10 anos de serviço, ele deve ser agregado pela autoridade superior e somente se eleito, no ato da diplomação, é que ele efetivamente passa para a inatividade, indo desempenhar agora a função de parlamentar, a função de chefe de executivo e assim por diante. Lembrando que, mais uma vez, ele não pode ir munido de armamento para dentro do parlamento, né, para dentro das casas legislativas ou para atender a população como um chefe do executivo. Bom, conforme a pergunta do próprio estudante que nos fez aqui logo há pouco tempo, nós não temos todas as inelegibilidades traduzidas dentro do texto constitucional. É interessante notar que a Constituição não é exaurida neste momento aqui, de modo a trazer todas as possibilidades, todas as consequências dessas inelegibilidades no seu texto. Há uma opção constitucional, lá em 87, 88, de se fazer o seguinte: vamos pegar algumas inelegibilidades e vamos jogar isso para a legislação infraconstitucional. Cabe à lei complementar, estabelecer outros casos de inelegibilidade. E os objetivos dessas inelegibilidades que serão criadas pelo Congresso Nacional em termos de lei complementar são objetivos que visam a proteger a própria liberdade das eleições. O artigo 14, parágrafo 9º do texto constitucional, ele vai trazer: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Para quê? E os prazos de sua cessação, a fim de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração pública direta ou indireta. Ou seja, essas inelegibilidades que vão ser criadas pela lei complementar cabível aqui, criada pelo Congresso Nacional, são inelegibilidades que visam proteger manter as eleições em ordem, impedindo que as pessoas usem do seu poder econômico, ou melhor, do abuso do poder econômico, porque pressuposto de uma eleição é que o sujeito gaste e use do seu poder econômico para vencer. Sim, né? Isso não é impedido. O que não pode acontecer é um abuso, um uso além do seu poder econômico, né? Abuso do poder econômico, abuso do poder político, a normalidade das eleições, e a vida pregressa do sujeito é um dos elementos que deve prevalecer aqui também para que ele tenha observado a moralidade e a normalidade dessas eleições. Pois bem, se a lei complementar vai estabelecer outros casos de inelegibilidade para proteger a normalidade e legitimidade das eleições, observe o seguinte, que, efetivamente, nós não temos, na lei complementar 64 de 90, que é a primeira lei de inelegibilidades, vinda logo após 88, logo após a Constituição, nós não temos ali, naqueles dispositivos da lei originária, uma previsão de como que nós vamos proteger as eleições contra o abuso, contra a vida pregressa ruim de um determinado candidato. O termo candidato, por si, ele já traduz a ideia de cândido, de branco, limpo, puro. Portanto, o sujeito que vai se candidatar à representatividade popular, ele deve ser um sujeito puro, sem qualquer mancha na sua vida pregressa, de modo a poder representar da maneira mais legítima possível, da maneira mais honesta e proba possível, aqueles eleitores, aquele conjunto de cidadãos que lhes confiaram o voto, ou mesmo aqueles que não lhe deram voto, mas são por ele representados. Sendo assim, a Justiça Eleitoral, durante um tempo, titubeou para saber como que viria o enquadramento ou o reconhecimento dessa ideia de vida pregressa, de como que eu vou apurar se o sujeito é limpo ou não é limpo. É nesse instante, então, que se torna importante a Lei Complementar 135 de 2010. Um reconhecimento judicial do Supremo Tribunal Federal vai determinar que o estabelecimento desses critérios deve obedecer ao artigo 14, parágrafo 9º, portanto, deve haver uma lei complementar que estabeleça quais são os critérios de inelegibilidade relativos à vida pregressa do sujeito. Como vimos, uma iniciativa popular, uma lei de iniciativa popular é que vai possibilitar, então, que a lei originária, 64 de 90, a lei de inelegibilidades originária, seja
alterada por dispositivos da lei do Ficha Limpa, ou Lei da Ficha Limpa, 135 de 2010. Essa lei da ficha limpa, ela vai trazer dispositivos que impedem aqueles que têm contas públicas mal prestadas como gestores de serem candidatos e mais, estabelece ainda prazos da cessação dessa inelegibilidade, geralmente em 8 anos. Estabelece que aqueles que são condenados, mesmo por decisão não transitada em julgado, basta que tenham sido condenados por órgão colegiado, exemplo, uma Câmara de um Tribunal de Justiça, que ele tenha sido condenado por esse órgão judicial, que ele seja candidato. O que pareceria uma ofensa ao princípio da inocência, né, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para fins eleitorais, entende-se que o sujeito, basta que ele esteja condenado, que uma situação é a criminal, outra situação é a político-eleitoral em sua vida e que, portanto, ele não sofre uma condenação, não precisa ter uma condenação definitiva para se impedir de ser candidato. É interessante que em outros países, a exemplo da Espanha, se o sujeito já foi condenado uma vez, que seja, com alguns requisitos, ele nunca mais poderá ser candidato naquele país, a nenhum cargo, sendo essa pena, né, entre aspas aí, ao meu entendimento, de caráter perpétuo e, portanto, a lei da ficha limpa não poderia trazer um dispositivo dessa natureza, porque, pelo caráter pedagógico da pena, nós acreditamos na recuperação do sujeito. Na aula de hoje, então, nós tivemos a oportunidade de analisar a diferença entre elegibilidade, não elegibilidade e inelegibilidade. Observamos ainda ali a diferença de tratamento entre inelegibilidade absoluta e relativa, vendo que a absoluta impede a candidatura a todos os cargos e a relativa impede em relação a um cargo ou em relação a determinado pleito que o sujeito seja candidato. Na aula que vem, nós continuamos falando um pouco mais sobre direitos políticos e direitos eleitorais previstos na nossa Constituição. Obrigado e até lá. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.